pessoal, brasileiras novamente com vocês, na segunda fase da nossa proposta de saúde bucal. Estamos aqui no Instituto Odontológico Silva, na Avenida 9 de Julho, pertinho do INSS, para o segundo programa sobre a saúde bucal do adulto, mas principalmente na terceira idade. Será que a gente precisa ficar velhinha desdentada? Eu penso que não, mas eu não sei explicar. Para explicar, vamos já com um profissional extremamente competente, querido da comunidade, que está aqui ao meu lado. Meu querido doutor Luciano, que dê as suas saudações iniciais para todos os telespectadores de Brasileiras, doutor. Queria felicitar, dizer que estou muito contente de ter retornado para Assis, retornando de São Paulo depois de 15 anos lá, trabalhando, estudando, se aperfeiçoando. E estou aqui para trazer um pouco mais de sabedoria às pessoas, um pouco mais de entendimento sobre a área odontológica, né? Então, pessoal, estou aqui ao lado do meu querido doutor Luciano e eu quero de público, viu, doutor Luciano, deixar uma declaração aqui, porque eu tive um momento de emergência, pessoal, quando faleceu subitamente o meu cunhado do coração, eu ajudei minha irmã a cuidar de tudo. No meio da madrugada, sem ter nada de diferente na boca, eu tive uma dor de dente pela primeira vez na vida, enlouquecedora. E pasmem, o meu dentista disse que tinha que esperar o dia amanhecer. E o doutor Luciano me socorreu, gente, me atendeu com uma presteza, com uma delicadeza, ele devolveu a minha alma de novo a hora que ele me atendeu. E pasmem, num feriado, chovendo, terrível. Doutor Luciano, eu nunca vou esquecer, querido, o que o senhor fez por mim e praticamente pela minha família aquele dia. Eu acho que vem da profissão, a gente gosta da profissão odontologia e pode ocorrer esses tipos de problemas, né? A gente tem muito ideia assim na mente, assim, que o dente, principalmente quando dói, ele dói sempre no fim de semana ou no feriado. E à noite, às vezes, né? E à noite. Então, é uma coisa assim que você não tem como você marcar data para isso. Pode ocorrer com qualquer um, qualquer situação, e a gente sabe que a dor de dente não é uma coisa assim que você pode tomar um analgésico e passa a dor. Às vezes, não. Às vezes, você fica sem dormir, sem conseguir ter a rotina da sua vida normal. E isso atrapalha muito, atrapalha a família também, porque a pessoa com dor de dente, dizem, né, que dói até mais que uma dor de cólica renal. Então, é uma coisa que se torna até insuportável, né? Então, logicamente que pela profissional que eu sou, eu acho que eu tenho que prestar esse serviço também, não só nos dias que a pessoa não tem nenhum problema, está tudo tranquilo. Então, a gente está fazendo a nossa função mesmo. Ainda mais que eu te conheço, né? Desde pequenininho, né, doutor? Desde pequenininho. Então, pessoal, esse foi um dos grandes motivos que hoje nós estamos aqui nesse Instituto Odontológico. A diferença que esse profissional fez na minha vida e da minha família. Bom, para quem tem 12 irmãos, vocês imaginem, toda a família está vindo para cá, todos os amigos da polícia, da Unesp, e agora está começando o tratamento nos meus 2 netinhos com o seu irmão. Então, eu quis dar esse testemunho, porque não basta ter diploma, precisa acudir a pessoa quando ela precisa, mas precisa com competência. Nunca mais eu vou trocar o doutor Luciano e nunca mais vou indicar outra pessoa. Isso é do fundo do meu coração. Agradeço de coração também, tá bom? A confiança que você está depositando em mim, né? É isso mesmo, doutor. Viu, doutor Luciano? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é uma grande curiosidade da nossa comunidade. A saúde bucal do adulto, ela tem diferença, por exemplo, da criança, mas principalmente quando ele passa para a terceira idade, o idoso?
Olha, as principais diferenças assim que a gente nota um ressecamento, um leve ressecamento bucal, por causa da mulher da menopausa e no homem da andropausa. Tem a diminuição hormonal, tem essa alteração. E isso diminui um pouco a umidade bucal. Então, por isso que a pessoa fala, doutor, eu tenho a boca muito seca, eu estou com mau hálito por causa disso, o que será que é? Isso é uma coisa da idade. Mas a boca seca dá mau hálito? Alguns casos, sim. Porque aí pode advir de outros problemas também, os gástricos, os de amígdala, infecções recorrentes de amígdala, todas essas coisas. O que é mau hálito, doutor? A halitose, ela pode vir de vários fatores. É o bafinho que a gente chama, né? Isso, o bafinho. Tem uns insuportáveis. Não, então, o bafinho que a gente acorda de manhã, isso aí você escova e ele diminuiu, é um mau hálito normal. Agora o problema é quando você conversa. O problema é quando você conversa com uma pessoa que, numa certa distância, ainda você cheira, você consegue sentir o odor. Isso. E tem pessoas que têm um olfato aguçadíssimo, né? Eu é que nem de índio. Então, esses casos, assim, existem tratamentos, com certeza, não tem, vamos dizer assim, lógica, a pessoa tem que perceber, tem que se sentir também na outra pessoa para poder estar identificando isso aí. Tem que procurar o dentista, que ninguém precisa ficar com mau hálito, né, doutor? Com certeza, o mau hálito é uma coisa assim, é um estado. A gente tem que ver se é um estado funcional do paciente, sim, porque na terceira idade a gente percebe que a pessoa se toma muito remédios controlados ou não. Isso aí, às vezes, é remédio de pressão, remédio para diabetes. Então, cada caso a gente identifica um problema diferente. O diabético ele tem a tendência de ter um mau hálito, por quê? Porque as defesas orgânicas dele são reduzidas por causa da ausência de açúcar dentro da célula. Nossa! Então isso aí já causa uma dificuldade. Aí tem a agravação, a idade, toda essa coisa, o ressecamento, o aumento de bactéria, dentes que estão com problemas e que você está ali lutando para manter ele na boca porque você não quer perder, mas já está com abaulamento, problema periodontal, de gengiva. Essas coisas começam a aparecer, parece que começa a brotar na terceira idade mesmo. Então a pessoa fica receosa. Não, acho que tem que ir no dentista, procurar um profissional, uma pessoa que possa, vamos dizer assim, orientar. Não só mas isso aí deve ser feito não só na terceira idade. É por isso que eu queria perguntar para o senhor. Desde sempre. Quando eu chego na terceira idade, como que eu posso chegar saudável? O que eu tenho que fazer antes? E depois eu quero saber, a hora que entra na terceira idade, o que nós temos que fazer? Olha, pensando bem numa sequência. A fase infantil, meu irmão já detalhou, isso, falou como tem que ser. Com muita propriedade. Deve-se dar de sequência. A prevenção é o melhor remédio para vários tipos de doença, não só para a odontologia, como para vários tipos de doença. E na terceira idade, a prevenção, o fazer exame, o fazer raio-x periódicos também da boca, quando necessário, isso aí nos ajuda a elucidar o problema e resolver o problema da melhor forma possível. Então, a terceira idade, a gente tem que ter um controle, mas o controle tem que vir antes, quando é jovem. Entendi. Então, quando a gente vai adquirindo idade, os problemas vão se acumulando. Se você não cuida desse problema quando você é mais jovem, quando você ficar adulto, você vai pagar o preço sobre esse problema que você não resolveu. Então, a vida, gente, não só na vida, como em tudo, né? Sim. A gente tem que prevenir, né? Tem aquela prevenir para não remediar. E é verdade, você tem que sempre prevenir para você ter uma vida mais saudável no futuro, que é a terceira idade. Que agora muitos brasileiros estão chegando com uma quantidade maior da população. Não somos mais um país de jovens. Não. Hoje nós somos um país caminhando para um país de grande percentual de idosos de terceira idade, sem ter uma rede de atendimento, sem ter um país programado para isso. Sim, o cuidado com a terceira idade é muito difícil você ver ações sociais sobre isso. Você não vê. Você vê o atendimento, pronto atendimento. Isso. Então, vamos resolver só quando a pessoa vir. Não. Pontual, eu acho que a prevenção, você diminui gastos sociais, as campanhas devem ser feitas nos idosos, acompanhamento com o pessoal da terceira idade, isso aí pode ser feito, isso aí. Sim. Ir lá, levar um panfleto para explicar algumas coisas. Lógico que se a pessoa tiver dúvida, não tiver entendendo o que você está falando, procurar um profissional adequado.
Isso mesmo. Viu, doutor Luciano, eu tenho sempre cá comigo a seguinte indagação. Será que idoso é sinônimo de não ter dente? Ter que acabar na dentadura, que vocês chamam de prótese, não é? Será que isso é real? Como que pode fazer, por exemplo, eu estou com 57 anos, eu não quero ser uma bisa desdentada. Eu não quero, não tenho nada contra a dentadura, tenho muito respeito, né? Gostaria até que o senhor falasse da higienização, mas eu sempre gostei dos meus dentes. Será que eu vou ter que ser uma velhinha desdentada? Ou a grande maioria? Necessariamente a gente acredita que não deve se pensar assim, né? A gente tem que se manter. Assim? Porque assim, quando você adquire uma certa idade, Sim. o seu organismo ele já não funciona como num adulto ou num adolescente. A gente tem mais meios de passar por dificuldades. Eu estou falando assim de uma forma geral. Sim, o organismo, isso. Sim. A população ela tem que entender que a prevenção, quando você faz a prevenção na fase precoce, vamos dizer assim, ou depois da criança, que você já sabe escovar os dentes. A criança, você pegar ali, para ela pegar aquele hábito de escovar, passar fio dental, isso aí é importantíssimo na vida adulta. Esses problemas que você vai no churrasco, chega em casa e dorme, e aquela coisinha fica ali na boca, e só no outro dia que você lembra. E aí, aquilo lá não te causa problema quando você é jovem, mas na vida adulta vai te cobrar. Por causa do seu, não vou falar relaxo, mas sim, são coisas corriqueiras. Descuidos, né? Pequenos descuidos que em algumas pessoas pode acarretar problema e em outras não. Entendi. Isso aí tem muito a ver com genética, tem a ver com o tempo que a pessoa... Porque tem gente que sai de casa, escova o dente, sai de casa, fica o dia inteiro sem escovar, janta e vai escovar na hora de dormir. Então, quer dizer, ele está escovando o dente na hora de dormir, no outro dia ele vai escovar de manhã. Quer dizer, esse período que não tinha tanta importância no meu ponto de vista, Sim. ele tem que escovar no período da tarde. Sim, depois da refeição. Lógico. Então, se a pessoa vai comendo vai comendo essas etapas, sim, uma hora o organismo vai cobrar. Então, essas perdas que a gente fala, esses deslizes que a gente tem que evitar ao máximo. E sempre procurar um profissional. Se tiver algum problema já, sangramento gengival, alguma coisa, quando vai escovar, algum problema tem. E tem que procurar um profissional. E é imediato? Não, são coisas assim que você não pode deixar por 3 meses, 4 meses, 6 meses. Não, você tem que cuidar. Qualquer coisa, dor, sangramento, mau hálito, você tem que procurar um profissional. Que é um sinal de alerta que não está bem, não é? Sim, porque se não for problema dentário, um mau hálito pode ser um problema gástrico. Então você tem que não pensar que é só, eu escovo o dente e melhora. Não, você tem que procurar saber o que está causando aquilo. Entendi. Então, a prevenção, a gente fala bastante de prevenção, sim, porque ela é importantíssima, em todos os casos, tanto em DSTs aí que a gente vê, todas essas coisas, essa criançada que sai para balada e beija uma, beija outra, e não escova o dente, sangramento na boca, isso aí tem que se evitar, porque é perigoso. Não posso falar que causa uma contaminação, que isso aí vai causar um rebuliço. Não é bem assim. Mas um monte de beijo na mesma noite, você está levando a colônia de bactéria de todos, ou não, doutor? Sim, estamos trocando. Fazendo. É tão gostoso, mas na realidade não é? Sim, a gente tem que equilibrar. Fico vermelho, não precisa, viu, fico, né? Viu, doutor Luciano? Então, necessariamente, o idoso não precisa pensar que quando ele ficar velhinho vai ter que usar dentadura. Se ele teve cuidado, se ele está se cuidando. Sim, hoje a gente tem aí, muito se fala sobre implante, que é a terceira dentição. Ela está aí para resolver problemas que a gente não tem mais condição de resolver num dente. Então, quando você perde um dente, quer dizer que você perdeu, ele não tem condição de ser tratado. Aí sim a gente tem que indicar a parte de implante ou uma prótese. A prótese é a dentadura? Isso, a dentadura, vamos dizer assim, é um caso à parte, porque quando você cai numa dentadura, é que você não tem condição de usar uma prótese removível ou uma fixa. Então, é uma coisa assim que já vem se degradando com o tempo e você vai perdendo um, vai perdendo o outro, vai perdendo na hora que você vê, não tem condição mais de reabilitar. E isso, nós temos, meu Deus, que usar dentadura um dia?
Não, necessariamente não. A Sim. gente tenta evitar ao máximo, porque o uso na terceira idade hoje bastante de dentadura, de próteses móveis, isso aí vem de uma odontologia muito antiga, que você chegava com uma dor de dente, o dentista já pegava, já te extraía o dente. Né? Sim, não, é melhor você extrair, que eu consigo fazer uma prótese melhor. E aí cada vez você vai perdendo um, perdendo o outro, perdendo o outro. Na hora que você vê, você caiu numa dentadura. Antigamente era assim, hoje você vai num consultório odontológico, você não vai para extrair o dente, você vai para cuidar do dente. Isso mesmo. Você só extrai se for o último caso. Se você tiver um remanescente, mínimo que seja, você tente salvar. Caso não dê, aí sim você pode entrar numa prótese fixa. Então o que eu quero dizer assim, Sim. a prevenção, logicamente, as pessoas de terceira idade, elas tiveram uma odontologia que hoje é totalmente ultrapassada. Sim. Entendeu? A gente usa ainda os preceitos, as coisas antigas como base, Sim. mas hoje a gente tem tecnologia. Hoje Não existia, né, doutor? não existia. Hoje a gente tem tratamentos que são muito minimamente invasivos, tratamentos dos mais diversos, com implante, sem implante, fixa. Logicamente que existe tratamento melhor, existem tratamentos melhores, né, que a gente pode indicar com a pessoa. Né? Com certeza. Então, hoje, se a pessoa tiver condição, ela tem um dos melhores tratamentos do mundo, porque o Brasil hoje é considerado a meca da odontologia. Olha que maravilha. Que a gente tem bastante caso, né? Com certeza. E é uma população tão heterogênea, né, Sim, é uma população que veio de um período muito pobre e agora está começando a ascender. Isso aí é importante. Então, isso aí fez com que várias empresas viessem aqui para estudar. Tem certas técnicas que foram feitas no Brasil e muita gente não sabe. E hoje é utilizado no mundo inteiro. Tem profissionais que saem do Brasil, amigos meus, Sim. que saem do Brasil para operar na Itália, na Alemanha. Por quê? O Brasil, ele dá o jeitinho de fazer aquilo que os gringos não fazem. Entendi. Então, Exportando tecnologia, então, brasileira. exportando tecnologia e cultura, né? É verdade. Que a gente está exportando também a marca nossa lá. Verdade. Nós somos capazes. Isso mesmo. Usamos coisas importadas, mas somos capazes de realizá-las assim com maestria. É verdade. E eu fico contente de falar isso aí, porque eu conheço. Né, doutor? Não, eu conheço pessoas até aqui da região nossa que vão dar curso em Portugal. Como é que você vai dar curso em Portugal, você brasileiro? Né? Então, quer dizer, a gente está voltando, né, com casuística, porque nós temos bastante casuística. O Brasil é um dos países que está entre os primeiros ali de desdentados. É verdade. Então, quer dizer, a gente tem muita casuística, então muita gente faz. Só que nem todos fazem bem feito. Tem que tomar cuidado, escolher um bom profissional, uma pessoa que use produtos de qualidade. Sim. Porque até saiu na televisão esses dias aí sobre implantes comprados da China. Existe isso mesmo. Até que um brinquedinho para uma criança grande pode, mas nem para criança pequena não pode. Não, e pô, é uma coisa que você vai introduzir no seu corpo. Você não pode correr o risco de pegar uma coisa lá que vem embalada e aqui chega aqui, eles esterilizam e vão colocar no seu corpo. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Então eu fico, vamos dizer assim, lisonjeado de você estar aqui fazendo essas perguntas, porque a terceira idade está aumentando, como a gente sabe. E que recado o senhor deixa para a terceira idade, então, com relação à odontologia? Olha, o recado que eu deixo é assim, hoje, no Brasil de hoje, nós temos condições de tratamento, material humano, para fazer qualquer tipo de tratamento. Não existe casos que não se resolvam. Existem, sim, problemas para ser resolvidos. Então, não fiquem preocupados. Hoje em dia nós temos tecnologia aí que está, nos mostrando, abrindo várias porteiras, nos dando asas mesmo. Então a gente tem que ficar contente e procurar uma identificação com o profissional, porque precisa. Sim. A gente encontrei com o senhor. Você precisa ter a confiança. Às vezes o resultado que você quer não fica 100%, mas às vezes é porque tem limitações. Sim. Então a terceira idade também tem limitações. Eu também não posso ir até os... tem um limite, tudo tem um limite. E cada caso a gente acompanha de uma forma diferente. Viu, doutor? O seu consultório, né, que o senhor nos atende, nos recebeu hoje, fica em qual endereço e com qual telefone? Fica na Avenida 9 de Julho,
925, sala 5, o telefone é 018 3321 6135. Estamos aqui para poder atendê-los. É isso mesmo, pessoal. Venham e utilizem o serviço do Dr. Luciano, do Dr. Éden, que é maravilhoso. E olha que eu sou cri-cri, hein? Dr. Luciano, muito obrigado. Que Deus o abençoe e proteja muito. Obrigado a você, vocês todos aí da produção, tá? Agradeço aí vir aqui esclarecer algumas perguntas, né? Que eu acho que vai ser de grande utilidade para a população aí, não só os da terceira idade, mas também como os netos, os bisnetos. Isso mesmo. Tá bom? E voltaremos outras vezes com assuntos específicos. Muito sucesso, doutor. Muito obrigado, agradeço a vocês e a todo o povo aí de Assis.